Voltamos com Conversas Cruzadas e hoje falando sobre a duplicação da BR-101, ou melhor, os atrasos da duplicação da BR-101. Aqui nossos convidados no estúdio, quais os pontos, na visão de vocês, especialistas, que são os mais complicados dessa BR-101 aí? Bom, Gregório, esse estudo aqui, ele chegou à seguinte conclusão no final. É que faltam 11% da extensão total do segmento todo, que são 238 quilômetros. Faltam 11% disso, está em torno de 26 quilômetros. Só que esses 11% que estão faltando, eles representam, em termos de investimento, 67% de tudo que já foi investido na duplicação. Então, a extensão é pequena, mas o custo disso que está faltando é muito grande. Nós temos obras pequenas, temos obras grandes, temos obras muito grandes a serem executadas ainda. Sem considerar o tempo, né, doutor? Sem considerar o tempo, exatamente. Por isso que nós chegamos a uma conclusão no nosso estudo, que no ano passado já nós estamos prevendo em final de 2016, agora nós já estamos em 2017. E eu até justifico o porquê dessa data de 2017. Hoje, o ponto mais crítico de toda a duplicação... Nós temos, inclusive, fotos aí, né, que a gente pode mostrar para acompanhando exatamente, até as fotos, para a gente dar uma ilustrada. Passando, a gente vai conversando... Isso aí, podemos acompanhar lá a foto. O ponto mais crítico hoje é a transposição do Morro dos Cavalos. E por que eu digo transposição? Porque a transposição ela é composta por dois túneis e mais 2 viadutos. Então é um complexo de obras que tem que ser feitas ainda. E essas obras só podem entrar em processo de licitação no momento que tiver o projeto executivo das mesmas concluídos. Por sua vez, este projeto executivo só pode ser executado após a aprovação, a liberação do IBAMA. As licenças, né? As licenças do IBAMA. Então, uma coisa fica prendendo a outra. Nós esquecemos que ali existe uma reserva indígena hoje, né? Mas eu acho, Adão, até um bom assunto, acho, para nós conversarmos aqui, até para os nossos telespectadores também participarem, porque o DENIT ele levantou a hipótese de se fazer uma 4ª faixa no Morro dos Cavalos, que seria uma solução paliativa. Eu, particularmente, tenho muito receio de solução paliativa que acabam se tornando definitivas. Faz-se uma 4ª faixa agora e não se faz mais o túnel. Então, essa é a minha grande preocupação. Então, vejam os senhores que, se for fazer o caso, por exemplo, dessa colocação que eu fiz do projeto executivo, da licença ambiental e da execução da transposição desses 2 túneis e mais 2 viadutos, isso é uma obra para, no mínimo, 3 anos de execução. Então, se tudo correr bem e o processo vir a concluir Inclusive, na tela a gente tem os túneis que vão ser feitos. Essa prancha, inclusive, são dos túneis na face sul dos túneis. Né? São 2 galerias, né? uma no sentido norte-sul e a outra no sul-norte. Inclusive, né? Com túnel falso lá, né? Inclusive com a parte falsa em cima. Né? Então, se nós considerarmos que essa obra demora mais ou menos 3 anos, e se o processo licitatório correr tudo muito bem e vir a conclusão dele, a assinatura do contrato, vir a ser feita no começo de 2014, nós automaticamente estamos chegando em 2017. Que é o ponto crítico de toda a obra. E nós falamos, inclusive, da capacidade da rodovia. Os municípios, a gente sabe que vão crescendo em volta da rodovia e cada vez mais e fica mais complicado. Hoje a gente vê que, antigamente era final de semana, havia engarrafamento e atrás de engarrafamento. Hoje é dia de semana, horário normal, não se tem isso. Se me permite, né? Está sendo muito falado da extensão toda da BR-101. Estamos deixando de lado a parte urbana. O que estamos vivendo hoje entre Biguaçu e Palhoça, passando por São José? É impossível mais transitar a qualquer hora do dia. Você começa com a fila em Biguaçu e vai terminar depois do pedágio em Palhoça e vice-versa, a qualquer horário do dia. Não tem mais horário de pico. Onde vamos parar agora às vésperas de um verão, de um final de ano, de uma temporada de turismo e tal? Vem com um paliativo, vamos tirar os caminhoneiros da rodovia da sexta-feira à tarde e domingo à tarde. Quer dizer, e a classe produtiva como fica? E o direito de ir e vir? O custo só aumenta.
E aí? E, infelizmente, né, agora existe... E desses paliativos em paliativos vão embarrigando a alça de contorno, a própria duplicação, conclusão, e entre outras obras de infraestrutura que são o verdadeiro gargalo para o desenvolvimento da nossa região. Eu estou falando em nossa região, nem estou falando na extensão toda da BR-101, que é de Torres, Osório até, né? A alça de contorno é uma própria incógnita, né? Se ela estava prevista no contrato de concessão para ser entregue em 2012, eu pergunto, onde é que está o contrato? Por que isso não é cobrado? E por que a concessionária continua operando a rodovia, continua cobrando, continua colocando reajustes para os usuários e não se faz a cobrança? E se adia mais o prazo, e se joga o prazo para frente, e se tenta modificar o trajeto original. E para chegar à conclusão agora há pouco tempo... Brasil, que é a NTT. Chegou-se agora à conclusão que não se pode mexer no trajeto original, que vai ser o trajeto original. No entanto, todas as licenças conseguidas até o período também não vale mais. Vai ter que fazer tudo novamente. Então, com muito otimismo, já que nós estamos falando aqui em otimismo, né, 2017, o que nós infelizmente não acreditamos. Inclusive, é possível cobrar pedágio? A pessoa utiliza os dois trechos, tanto duplicado quanto não duplicado, está ainda em andamento. É possível, essa cobrança é legal, e ainda a questão do pedágio também foi algo que foi colocado num local que ele não poderia estar, né? Mais uma vez, erro de concepção, né? Erro de projeto. Não é erro de projeto, porque foi um erro que na época que foi instituída a concessão da parte norte, a duplicação se encerrava no quilômetro 216. E por uma questão de logística, isso foi transportado para o quilômetro 222, onde existe a lei. Tá? E foi a NTT, quando lançou o edital, o Ricardo sabe muito bem disso, existia prós e contras. Tá? Onde nós fomos surpresos com essa empresa espanhola que está aí hoje, inclusive com subsídios do governo espanhol na época, o Ricardo sabe disso, tá? E que acabou ganhando isso aqui, porque no jargão popular, a vaca já estava com o leite pronto, ela só puxou e está fazendo as coisas aí. E mas a própria construção da alça, 90% dela, se eu não estou enganado, 90% dela é financiada pelo BNDES. Não, mas aí é um financiamento da empresa. Da empresa, não é do Estado. Não é do Estado. Agora, aí é que eu acho que vem a importância da sociedade tomar conhecimento do que está ocorrendo. Né? Porque esse problema da alça de contorno, ele também surgiu, pelo menos para a sociedade catarinense, fruto de um trabalho feito pelo CREA, pela Federação das Indústrias, no segmento da BR-101 Norte. Quer dizer, na época tinha esse problema, mas tinha um problema das vias laterais e tudo mais. Então foi feito um acompanhamento de todo o contrato no segmento entre Palhoça até São José dos Pinhais, que é onde termina o contrato. E nesse levantamento foi verificado que o contorno de Florianópolis, essa alça de contorno, ela representa 21% do total das obras que estão inclusas dentro desse contrato. Então vejam, é uma importância muito grande. Vultosa, são 50 quilômetros. É coisa assim em torno de 500 milhões de reais, mais ou menos, esses 21%. E foi constatado o seguinte, que no contrato existente, o prazo para que esse contorno tivesse concluído era no 4º ano da concessão. O 4º ano da concessão corresponde exatamente a fevereiro de 2012. Então, a alça já deveria estar pronta. Nós todos que usufruímos da BR-101 pagamos a taxa de pedágio, nós estamos pagando isso aí, antecipadamente. Então, vejam, quanto mais, para quem que é interessante a demora da execução dessa obra? Única e exclusivamente para a concessionária, que está recebendo antecipadamente. A parte urbana sofre porque nós não temos capacidade da atual, porque não foi planejado, o governo planejou, por que não saiu lá por trás? Lógico, o conurbado avança e cada dia fica mais difícil. Não tem como frear o crescimento. Não. E tem aqui a iniciativa privada e o setor público com a infraestrutura caminharem juntos. E infelizmente nós vimos, você muito bem falou, Adão, nos Brasis que nós estamos convivendo nos últimos tempos, principalmente, eu costumo falar quando estamos reunidos a nível de empresários e associações empresariais e tal, de que há alguns anos atrás, quando eu ainda era bem criança, bem jovem, eu lembro da construção da Transamazônica,
o governo abriu aquela rodovia para levar o desenvolvimento para a Amazônia. Então, a infraestrutura do setor público ia na frente, abrindo os caminhos para a iniciativa privada. Hoje em dia, o setor público não está conseguindo mais acompanhar, e há muito tempo, o desenvolvimento promovido pela iniciativa privada. Então, infelizmente, esses gargalos são em função disso. Quando a BR-101 foi construída cortando São José, Palhoça, Biguaçu, aquilo ali era bastante deserto ainda. Era a Transamazônica. Exato, era a Transamazônica da época. De outras agora. Exatamente, só que há muito tempo já é muito claro e visto por qualquer gestor público de que isso iria se tornar um gargalo. E se deixou formar o gargalo sem tomar as devidas providências e atitudes. Então aí chama-se a atenção, particularmente nós aqui temos que não nos penitenciar, mas cobrar dos gestores públicos. Afinal de contas, quem assume um cargo tem que assumir para desempenhar o seu papel. E o que nós vemos, muitas vezes, e que questionamos também, é a representação catarinense, porque ela é uma obra federal. E é uma representação que tem que ser defendida. Adão, você falou muito bem, quem sabe temos que ir a Brasília para brigar por essa obra, mas nós agora vamos, inclusive com recursos próprios, ir a Brasília para brigar com quem? Defender o quê de quem? Nós temos representantes lá eleitos para isso, não temos? Cadê? Mas eu até gostaria, nós estamos desvirtuando um pouquinho da BR-101 Sul para a via de contorno, mas tudo é a mesma coisa. Não, né? faz parte. BR-101. Faz parte. Agora, a bem da verdade, acho que a gente tem que colocar o seguinte, que quando foi levantado esse problema aqui, há 2 anos atrás, o Tribunal de Contas da União acompanhou para e passo o que estava acontecendo. E isso está tendo uma repercussão muito grande dentro do próprio Tribunal de Contas da União, que auditou o contrato da concessionária, constatou uma série de irregularidades lá, inclusive na parte de cronogramas, na parte de orçamentos, na parte de execução de serviço, inclusive, e isso está evoluindo, sabe? Então a gente tem que considerar que realmente as coisas estão mudando no Brasil, felizmente. O problema é, não diria mais nem a paciência do nosso povo, né? É a estrutura que não suporta mais. É ver que temos que produzir e não conseguimos nem nos deslocar. É ver que muitas vezes precisamos resolver determinadas situações e ficamos de mãos atadas com o nosso próprio direito de ir e vir, cerceado por uma fila, por um bloqueio, por uma situação que não tem como você fugir dela. Então, infelizmente, nós estamos reféns de uma situação que foi deixada chegar a tal e de que não é da nossa responsabilidade. Por que eu digo isso? Porque os nossos impostos estão sendo recolhidos, as nossas obrigações estão sendo cumpridas e alguém não está cumprindo a sua. Não vou aqui dizer que foi esse ou aquele. Agora, infelizmente, alguém está pecando para que isso esteja nessa situação aí, e isso também não vou dizer agora. Isso aí é coisa já que deveria ter sido pensada num passado de 20, 30, 50 anos atrás. E nós estamos falando de uma rodovia que era para ter sido concluída no programa Avança Brasil, lembra, Ricardo? Sim. Do governo do Luiz... Foi em 2000, né? Foi em 2000. 2000. E sobre esses tantos atrasos, a gente vai deixar para daqui a pouquinho, a gente conversa um pouco mais sobre esses atrasos na BR-101. É um instante só, a gente já volta.